mais bizarro, né, cara? O que você tem pra contar? Não, Quais são as ligações? o que é muito estranho é que em vários clipes dele, como no clipe Hurt e no clipe Flowers, existe cenas em que ele morre e junto com carros pegando fogo, né? Ele tinha uma obsessão por representar nos clipes a própria morte, falar sobre a própria morte. Inclusive nesse clipe Hurt ele fala: eu vendi minha alma, meu dia vai chegar, alguma coisa assim. É bem tenebrosa a letra, né? E aí você vê as imagens de carros pegando fogo e ele morto junto com o carro ali. E os helicópteros colidiram lá no Recreio dos Bandeirantes e caíram em cima de uma concessionária de carros elétricos e os carros pegaram fogo. Então foi uma coincidência tenebrosa. E nesse clipe, ele aparece crucificado. Eu mandei a imagem pro Homer, não sei se você consegue jogar, Homer, mandei no WhatsApp. Ele aparece num determinado trecho crucificado no guidão de uma scooter, porque ele era competidor de scooter. E uma vez ele estava na competição descendo a rampa, a rodinha do scooter bateu numa pedra e ele capotou, quebrou os 2 pulsos, teve concussão e tal. Isso foi um ponto muito importante ali na carreira dele, que foi a época que ele teve que parar de competir, né, de competição de scooter. Ele ficou em casa e ele começou a compor músicas, né, e ele migrou para a parte musical a partir disso. E aí, nessa cena, que ele aparece crucificado ali no guidão do scooter, atrás dele aparece um Ouroboros, né? E é muito curioso porque ele era norte-americano e o clipe foi gravado na Ucrânia, né? Então ele achou um Ouroboros ali, ou produziram uma imagem do Ouroboros ali que tem a ver com esse negócio de morte e ressurreição, né? E se reinventar num novo personagem. Então, assim, são coincidências estranhas aí desse mundo da indústria fonográfica, né? Então, voltando pro filme, outra coisa interessante que a gente vê no filme é que... o pessoal colocou a imagem ali. Não sei se você consegue ver, Vilela. Você tá vendo? Consegue ver? Tô vendo sim. Tô vendo. Tá vendo que ele tá crucificado ali com um prego na mão e atrás, numa ponte ali, tem o desenho da serpente acima da cabeça dele ali. Cara. Exatamente o Ouroboros que o Homer colocou. Então, eu só citei isso por causa da coincidência que você citou o Ouroboros e eu tava falando sobre essa imagem essa semana, né? Foi um negócio que chocou o mundo. E aí tem várias histórias, né, Vilela? Ele estava em litígio com a sua gravadora, Atlantic Records, né? E aí existe uma recorrência de vários cantores que, logo depois de começarem a ter briga com a gravadora, apareceram mortos, o avião caiu, o helicóptero caiu. Então, são coisas estranhas, né? E num dos clipes dele, que é o clipe Flowers, ele aparece também entre 2 helicópteros, né? Tem uma escada, ele sobe essa escada ali, fica no meio dos 2 helicópteros e isso é estranho porque o último clipe que ele divulgou tem toda uma simbologia de aeronaves. Ele aparece vestido de comandante, assim, de piloto de avião, né? E ele no meio de 2 helicópteros, né? Então, são coincidências sinistras e macabras, né? Que não são tão estranhas. Eu me lembro do Christopher Reeve, né, que fazia o Superman. Não sei se você lembra, Vilela, que ele fez um filme em que ele era um cadeirante. Cara, é mesmo. Você lembra? Aí pouco tempo depois ele cai numa competição de cavalo e fica paraplégico também, ou tetraplégico. Então tem umas coincidências estranhas, né? O que você acha que pode ser? Vamos chamar de coincidência ou é como se algumas coisas tivessem pré-determinadas ou tivessem alguma chance muito grande de acontecer e por algum motivo essas pessoas experimentam esse vislumbre do futuro, porque a gente vê também antes da morte dos Mamonas, um dos integrantes, antes de entrar no avião, fala, brincando que vai cair, que pode ser isso e tal. Isso não é uma coisa tão incomum assim das pessoas brincarem ou vislumbrarem alguma coisa no futuro, né? O ser humano de alguma forma teria acesso a algo que não aconteceu? Na verdade, eu acho que você está tendo acesso, você está lendo a minha mente aqui, porque você falou do Ouroboros, eu tinha acabado de falar nas minhas lives no meu canal, e você falou do Mamonas, eu falei do Mamonas ontem, porque um número que aparece muito nos clipes desse Oliver Tree, que faleceu, é o número 1406. Isso é muito estranho. O número 1406. 1406. E ele morreu no dia 14 de junho.
Nossa, Aí você fala, pô, isso... Não, isso eu não sabia. Caramba. Na verdade, deixa eu corrigir aqui, Vilela, não é nos clipes do Oliver Tree, é nos clipes do argentino que tava junto com ele, que é o Gaspi, que morreu junto com ele no acidente. O cara tinha esse número, aparecia em vários clipes do cara. E se você pega os clipes dele, os clipes não, porque ele era ator, ele fazia sketches, né? O Gaspi, que é o Gaspar lá, o ator argentino que morreu lá no Recreio do Bandeirante, no mesmo helicóptero que o Oliver Tree, que era o Alien Boy, tava. E se você pega clipes dele, assim, por exemplo, como você bota no minuto 14 minutos e 6 segundos, aparece a imagem dele morrendo. Entendeu? O 1406 é um número que está impregnado. E por que eu tô falando isso? Porque a primeira música do primeiro álbum, primeiro e único álbum praticamente do Mamonas Assassinas é 1406. Aí você fala, caramba. Não sabia. E nessa primeira música, eu vou pedir até ao Homer, você consegue colocar a letra dessa música, 1406 Mamonas? Que a letra vai falar sobre avião também. Ah, a gente queria ser Rio, queria ter um avião, mas só tem um barraco em Itaquá e tal. Então, assim, são coisas muito estranhas, né? Por que 1406? No caso do Mamonas, eles estão fazendo uma brincadeira com aquele negócio de telemarketing, ou tipo, marketing televisivo da época, que era Disque 011 1406, né? Que os caras vendiam coisa na televisão. Então, eles fazem uma brincadeira com esse negócio da ganância, né? De você querer ter tudo e acabar gastando dinheiro que não tem, né? E acabar se enrolando aí nas coisas. Então, ali, ó, a música 1406. Atenção, Kreuzebeck, né? Ao toque do 4 e tal. Aí fala, né? Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte um coração ver seu filhinho chorando, querendo um avião. Olha que estranho, os caras morrem no avião. Primeira música deles, né? Falando sobre isso. Então, assim, estranhezas, né? Mas, voltando pro filme, Vilela, perdão. Mas por que que isso tem relação ao filme? Porque, de certa forma, vamos partir do pressuposto que o Steven Spielberg não tem alguma relação com Trump ou com a abertura desses arquivos pelos Estados Unidos. Não é muita coincidência que as duas coisas estejam relacionadas no mesmo período? Seria algum caso do Spielberg sentir que isso vai acontecer? Porque um filme, a gente sabe, ele para ser feito ele demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então não dá para, vou decidir lançar agora. Isso já está decidido lá atrás, muito antes de se saber que esses arquivos iam ser abertos, de se falar que esse assunto ia tá tanto na mídia. O que você acha, Daniel e Rony? Como que essas coincidências... Vou passar a palavra pro Rony, que a gente tá falando aqui, esquecemos do Rony. Manda a brasa aí, Rony. Exato. Não, que isso. É bom lembrar que essa revelação começou em 2017, né? Inclusive, os próprios Spielberg falam que desde 2017, quando saiu a primeira matéria no New York Times, que os Estados Unidos tinham um programa de investigação de OVNIs, enquanto publicamente falava que não estudava o assunto, o Spielberg começou a acompanhar ali. Ele começou a fazer as primeiras anotações para fazer esse filme em 2017. E há um coronel, que é o coronel chamado Colonel, que inclusive ele chefiava o programa de engenharia reversa americano, e falam que ele é um dos caras do chamado Programa Legado, né, que fazia engenharia reversa não só dos MiGs russos ou dos J chineses, mas também das naves não humanas. O Colonel fala que existe um programa de revelação controlada, ou seja, eles sabem muito bem o que eles querem alcançar em cada ano no estágio de revelação. E aí o estágio de revelação chegou nesse ano, era um presidente, isso já devia estar programado e controlado há muito tempo. Então o Spielberg podia estar encaixado. E um dos pontos de revelação é você acostumar a população. E acostumar a população, certamente eles fazem isso, e há muito tempo fazem isso, a inteligência faz usando filmes, usando séries, para conseguir justamente começar a fazer a população acostumar com o assunto antes de introduzir de fato na realidade, né? Então esse filme para mim pode ser uma peça importante, e se a gente for considerar que a revelação de fato é controlada, nada é coincidência. O Spielberg pode ser colocado ali, ter sido colocado nesse filme já nesse plano de revelação controlada, e um dos indícios disso é que lá atrás, em 77 já, no Contatos Imediatos de Terceiro Grau, no filme do Spielberg, tinha o Alan Hynek, que era o chefe do programa Livro Azul, que era o programa de investigação de OVNIs. Ele participa do filme. E também nessa mesma época, o Spielberg foi envolvido na revelação nas Nações Unidas. Para você pautar um assunto nas Nações Unidas, você tem que ter um país membro.
e na época ia ser o país de Granada, um pequeno país que foi escolhido para poder levar esse assunto OVNI nas Nações Unidas. O Spielberg chegou a se reunir com o presidente de Granada para tratar esse assunto e acabou que foi boicotado e não conseguiu pautar esse tema. Então o Spielberg está desde a década de 70 envolvido com o presidente. Hoje ele é amigo pessoal do Obama, vive na casa do Obama, foi entrevistado recentemente pela mulher do Obama. O Obama falou para ele falou publicamente que o Obama falou queria ser o primeiro cara a ver o filme, e aí o Spielberg falou, não dá, o filme é sigiloso e tal, não pode e tal, mostrando essa proximidade. E além disso, o Obama pela primeira vez visitou um set de filmagem. O primeiro filme que o Obama visitou um set de filmagem